Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Nesta edição, vamos continuar com a série Destaques do Futebol Brasileiro, falando de Friaça, um dos integrantes da seleção brasileira da Copa de 50, que passou pelo Vasco, São Paulo, Ponte Preta e Guarani. Mas antes disso, eu os convido a se inscreverem no canal clicando no botãozinho que vai ficar ali naquele cantinho, ok? E depois cliquem no sininho para vocês receberem notificações dos próximos vídeos que virão. E também não se esqueçam daquele like, ok? Vamos então ver o vídeo. Albino Friaça Cardoso, mais conhecido como Friaça, nasceu no dia 20 de outubro de 1924 em Porciúncula, a cidade mais ao norte do estado do Rio de Janeiro, na divisa com Minas Gerais. Nos anos 1930, Friaça foi estudar em Carangola, em Minas Gerais, e lá começou a jogar no Ipiranga, um clube lá de Carangola. Em 1943, o Vasco foi a Carangola fazer um amistoso contra o Ipiranga e Friaça, com uma boa atuação, fez os 2 gols da vitória do Ipiranga de 2-1 sobre o Vasco. E isso chamou a atenção dos dirigentes do time carioca e, como feliz consequência, ele foi contratado. Durante seus primeiros anos no Vasco, que era treinado por Ondino Vieira, Friaça jogava mais pelo expressinho, como era conhecido o time misto do Vasco, que fazia amistosos pelo Brasil, além de disputar outras competições. Em 1947, Friaça ganhou posição na equipe principal, que na época era conhecida como Expresso da Vitória, por ter sido a melhor equipe de futebol do Vasco até então, que jogou entre os anos de 1944 a 1953. Ele se revezava no ataque com Dimas, outro jovem promissor que começava sua carreira no clube. Suas primeiras conquistas com o Expresso da Vitória foram o Torneio Municipal de 1946 e 1947, o Torneio Relâmpago de 46, a Taça Centenário de Portugal de 47 e o Campeonato Carioca de 47 de forma invicta. Em 1948, Friaça conquista o seu título mais importante do Vasco, o Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões, realizado em Santiago do Chile, com participação de mais 6 clubes campeões da América do Sul. O Vasco fez a final com o River Plate da Argentina. O Vasco tinha vantagem do empate, mas o River, com sua forte equipe, entrara na competição como candidato ao título. Era um time com um bom elenco, onde pontificava Alfredo Di Stefano, um dos maiores jogadores da história do futebol. O jogo terminou empatado de 0-0, placar que deu o título ao Vasco. O time base do Vasco na competição foi esse que aí está, e alinhava com Barbosa, Augusto e Raffanelli, Eli, Danilo e Jorge, Djalma, Maneca, Friaça, Lelé e Chico. Friaça teve 2 passagens pelo Vasco da Gama, fazendo um total de 191 partidas. Na primeira passagem, de 1943 a 1949, marcou 114 gols. Em 1949, Friaça foi jogar no São Paulo e naquele mesmo ano se sagrou campeão paulista e artilheiro do campeonato. No tricolor paulista, jogou ao lado de craque como Leônidas da Silva, além de Mauro, Bauer, Ponce de Leão e outros. Jogou 2 temporadas pelo São Paulo, num total de 64 partidas, marcando 45 gols. Depois de uma rápida passagem pela Ponte Preta, voltou ao Vasco em 1951. Na volta para o Vasco em 1951, foi campeão carioca no ano seguinte, 1952. Nesta segunda passagem pelo Vasco, de 1951 a 53, Friaça conquistou os títulos do Torneio Internacional do Chile e da Copa Internacional Rivadavia. Neste período, ele marcou 43 gols para o Vasco. Em 1953, Friaça voltou a Campinas para jogar pela Ponte Preta. Na Ponte, ele jogou até 1956, marcando 38 gols. Permaneceu em Campinas até 1958, agora jogando pelo Guarani, onde encerrou sua carreira marcando mais 38 gols, que foram os últimos da sua longa trajetória no futebol.
Entre 1947 e 1952, Friaça foi convocado para a seleção brasileira, fazendo 13 partidas ao todo. Pela seleção, foi campeão da Copa Rio Branco de 1947 e 1950, Taça Oswaldo Cruz de 1950 e Campeonato Pan-Americano de 1952. Na foto, a seleção da Taça Oswaldo Cruz de 1950. Em pé, o massagista Mário Américo, Bauer, Danilo, Nena, Castilho, Juvenal e Bigode. Agachados, Friaça, Maneca, Baltazar, Pinga e Rodrigues. Mas a passagem de Friaça pela seleção mais marcante foi na Copa de 50, quando ocorreu aquela que é até hoje considerada a maior tragédia da história do futebol brasileiro. A inesperada derrota para os uruguaios do Maracanã, quando o gol de Didia silenciou todo um estádio com mais de 200 mil torcedores. Aquela partida com o Uruguai foi o último jogo de um quadrangular final entre Brasil, Suécia, Espanha e Uruguai. A seleção brasileira era uma das melhores já formadas no Brasil. Aí está ela no dia do jogo com o Uruguai. Em pé, Barbosa, Augusto, Danilo, Juvenal, Bauer e Bigode. Agachados, o massagista Johnson, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair Rosa Pinto, Chico e o massagista Mário Américo. O Brasil havia vencido a Suécia e a Espanha por impiedosas goleadas de 7-1 e 6-1 respectivamente. O Uruguai vinha de um empate de 2-2 com a Espanha e uma vitória de 3-1 sobre a Suécia. A seleção brasileira entrou em campo contra o Uruguai precisando de um empate para ser campeã. Não passava pela cabeça de ninguém que o Brasil pudesse perder para os uruguaios, dada a superioridade que se evidenciava. E a confiança na vitória aumentou mais ainda quando Friaça abriu o placar fazendo 1-0 para o Brasil. O Maracanã entrou em delírio com aquele gol que fora o único marcado por Friaça jogando pela seleção brasileira. Mas em seguida veio o gol de empate de Schiaffino e logo depois o fatídico gol de Didia, que decretou a tragédia. Friaça jogou de 1943 a 1958. Foi um atacante versátil, atuando em todas as posições do ataque. Caracterizava-se pela rapidez, pontaria e potência do chute. Graças a essas propriedades, essas qualidades, tornou-se um dos maiores artilheiros do Vasco da Gama, clube que jogou por mais tempo. Friaça sempre foi um homem alegre, mas terminou sua vida com a saúde debilitada, vindo a falecer aos 84 anos de idade, no dia 12 de agosto de 2009, de falência múltipla dos órgãos, no Hospital São José do Havaí, em Itaperuna, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. O município de Itaperuna decretou luto por 3 dias. E esse foi então, meus amigos, um pequeno resumo da carreira de Friaça, um grande ídolo da torcida dos clubes pelos quais passou. E antes de nos despedirmos, aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali. Cliquem nele para se inscreverem, depois cliquem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e deem aquele like, ok? E continuem assistindo ao canal clicando nesses links de vídeos que aparecem ou vão aparecer aí do lado. E não se esqueçam também de visitarem o conteúdo do canal. Lá estão todos os vídeos publicados até o momento. Aí abaixo na descrição do vídeo está o link para o acesso ao conteúdo do canal. Cliquem lá e façam uma visita, ok? Muito obrigado a todos pela atenção e até o próximo vídeo.